Bom dia, queridos e queridas. Hoje, terça-feira, meu nome é Júlio César. Vamos dando continuidade aqui à nossa aula de Geografia do 8º ano, capítulo 6 do livro, falando ainda sobre o continente americano e seus aspectos naturais, que nós, na aula passada, paramos pela metade. Hoje vamos continuar, com a nossa primeira aula dessa semana. Espero que vocês tenham tido um excelente fim de semana. Aí vamos dar continuidade, e iniciar a nossa aula de hoje. Tem uma abelha aqui querendo aperrear, mas tudo bem, é assim mesmo, faz parte, são ossos do ofício. Então, na aula passada, eu falei para vocês, das Américas que existia aqui no nosso continente, que muitas pessoas desconhecem, pensam que existe apenas a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E existem N outras Américas que eu falei para vocês. E sobre os aspectos naturais, nós começamos a falar da estrutura geológica, que nós temos aqui na América. Falamos inicialmente de qual é diversificado, de qual é diversificado a estrutura geológica, onde a América ela apresenta uma grande presença de planaltos, planícies, depressões e cadeias de montanhas. Claro que as cadeias de montanhas elas estão localizadas numa área de estrutura geológica mais jovem, na América. Se estende por todo o oeste do continente, que vai desde a Cordilheira dos Andes até as montanhas rochosas do Canadá, e toda essa área de extrema elevação, podendo superar até 6.000 metros de altitude em algumas regiões, uma cadeia de montanha antiquíssima e belíssima, que também faz parte da região do Cinturão de Fogo, que é aquela área onde temos uma grande presença de vulcões ainda ativos no continente americano. Então, na região da América, os planaltos cristalinos estão localizados numa área onde eu tenho altitudes modestas, resultando de um intenso trabalho de erosão que se deu durante todo o processo de transformação deste continente. O Brasil, por exemplo, é uma das áreas onde vai apresentar a maior quantidade de planaltos dentro do território americano, principalmente na América do Sul, é onde nós temos uma maior quantidade de planaltos, nessa região. Um exemplo disso aí é o Planalto Laurenciano, é uma grande região também de território de apresentação de planaltos no território. E o Planalto Canadense também é uma outra área também que vai ter uma quantidade de planaltos no continente americano. Então o planalto ele é uma das formas de relevo de grande abundância também no continente americano. Ok? Já os conjuntos de montanhas ou as cadeias de montanhas, assim falando, são áreas com altitudes em médias de 2.000 metros. Eu disse a média de altitude, mas existem áreas que podem atingir até 6.000 metros. Existente no mundo inteiro, e na América do Sul, as maiores
cadeias de montanhas estão localizados nos Montes Apalaches, que são os conjuntos de montanhas aliados e montanhas bastante antigas e desgastadas pela erosão. E por isso, essa região ela apresenta o menor conjunto montanhoso se fôssemos fazer uma relação com as outras áreas, não é, de grandes altitudes que nós temos distribuídos na América do Norte. Não é? Então, dentre as cadeias de montanhas, os Montes Apalaches na realidade, o menor conjunto de montanhas existente naquela região, devido à grande intensidade, formação de forças exógenas, né, que vai atuar sobre essa região. E temos também as áreas de baixas altitudes, que são as regiões de planície litorânea ou planície costeira, localizadas nessas regiões, né? É onde nós temos aí, no Brasil, por exemplo, a maior região que apresenta a maior costa, né, litorânea da América do Sul, né? E aí a imensa planície costeira do Brasil, né, ela tem essa característica onde eu vou ter as menores altitudes, não é, existentes nessa região. Já a porção ocidental norte-americana, vamos a ter aí a grande concentração de cadeias de montanhas bem elevadas, não é, onde eu vou ter aí as montanhas rochosas, como já falei para vocês, não é, que atinge até 6.000 metros, 187 de altitude, né? Essa região ela recobre dos Estados Unidos até o sul do México, é uma região muito extensa, né, com grandes elevações. É justamente uma área onde eu vou ter uma estrutura geológica jovem, onde vai me aparecer também uma grande formação de vulcões ainda ativos nessa região, né, ao que se dá uma existência imensa de vulcões, né, que estão em constante atividade. Já na América do Sul eu vou ter o surgimento aí da Cordilheira dos Andes, né, essa área que é uma área de geologia também muito ativa e se estende por Chile e Argentina, né, até a Colômbia. É uma área que tem altitudes que superam até 6.959 metros, né, no Monte Aconcagua, por exemplo, na região do Chile, ao qual eu tive a oportunidade de conhecer essa região, porque quando eu viajei para Mendoza, na Argentina, eu fui de avião até o Chile. No Chile eu peguei um ônibus, né, em Santiago do Chile, e fui para Mendoza. E Mendoza fica sobre a Cordilheira dos Andes. E a região da Alfândega fica justamente no sopé do Monte Aconcagua, onde a gente tem um frio imenso, que na época, quando a gente passou lá, estava fazendo 5 graus negativos, chegando até a nevar no local, por conta dessas temperaturas que são muito reduzidas. Então eu tive essa oportunidade, né, de conhecer essa região, que é uma região belíssima, por sinal, né, um frio intenso, e é uma área também que está em constante atividade geológica. Nessa área aí eu também tenho uma grande concentração de vulcões, que também faz parte do ciclo de fogo, né, do cinturão de fogo, na realidade, onde tem ainda uma grande quantidade de vulcões em atividades, né? Com relação ao terremoto também, é uma área de grande atividade sísmica, onde eu vou ter aí cerca de 1.000 terremotos por ano, devido a ser uma área de encontro de placa tectônica, né, que é a placa do Pacífico, quando Nazca, né? E aí eu tenho
uma grande concentração de atividade sísmica nessa área, além da placa a placa sul-americana, né? Que tem um encontro justamente dos choques dessas placas tectônicas provocando aí essa forte atividade sísmica nessa região. Ok? Deixa eu falar agora um pouquinho aqui da hidrografia existente nas Américas. Ora, meus queridos, a América é uma região que está bem favorecida em relação aos seus rios. Uma grande variedade de rios existente na América. Um exemplo disso aí é o próprio Brasil, que é uma região extremamente irrigada, e por conta disso a gente tem como principal fonte energética a hidroelétrica. A região ela é cortada por muitos rios, e aparecendo aqui também o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas. Além do Rio Amazonas, eu tenho inúmeros outros rios que têm um grande potencial energético, como o Rio Paraná, por exemplo, que tem a maior produção de energia hidrelétrica da América do Sul. Eu tenho o Rio Tocantins-Araguaia, que é outro rio de grande potencial energético, e assim sucessivamente. Então, nós temos uma grande, intensa rede hidrográfica, com grande potencial de geração de energia. Então, voltando a falar das áreas americanas, em virtude das características ambientais, sobretudo o clima variado e a disposição do relevo, o continente americano possui uma vasta rede hidrográfica. A maioria dos rios foi intensamente utilizado ao longo da construção do espaço geográfico do continente, justamente boa parte para a geração de energia. Devido à rede hidrográfica da América, 4 vertentes nós temos dispersas nessa região, que é a vertente do Ártico, a vertente do Pacífico, a vertente do Golfo do México e a vertente do Atlântico. Essa classificação foi feita levando-se em consideração as áreas elevadas que constituem dispersas na água, onde boa parte dos rios brasileiros são compostos de rios de planaltos. Eu tenho os rios e planaltos que contribuem, consequentemente, para a formação de boa parte desses rios da América do Sul e não só do Brasil. A grande maioria nasce sobre o topo das montanhas e, pela força da gravidade, vem descendo até chegar em contato com o oceano ou com outro rio, por exemplo. Na vertente do Ártico, o principal rio seria o rio Mackenzie. O rio Mackenzie tem 4.100 metros de quilômetros de extensão. Ele possui uma grande importância econômica, pois é intensamente utilizado para a via de transporte fluvial naquela região, de toras de madeiras extraídas das florestas boreais, que eu já falei para vocês, se não me engano, que essa floresta boreal é considerada também e chamada de floresta conífera ou taiga. É a maior floresta homogênea do mundo, que recobre tanto a América do Norte, a Europa e a Ásia. Então o rio Mackenzie ele é muito utilizado justamente para esse transporte de madeira, que é retirado dessa floresta boreal aí. Os rios fazem parte dessa vertente em virtude do clima muito frio e permanece congelado durante boa parte do ano. É fato que limita a navegação apenas no período de primavera e verão. Então, essa região, por ser extremamente frio, localizada no norte da América, ou seja, lá no Canadá, ela tem uma região que é muito fria, e boa parte do ano é congelada. Então, só tem condições de navegar nesse rio durante a primavera durante a primavera e o verão, que são áreas onde a temperatura está
mais aquecida, e aí tem o processo de derretimento do gelo, ao qual vai apresentar aí uma melhor navegabilidade nessa região aí da vertente do Ártico, do rio Mackenzie, né, que é um rio de grande importância no Canadá, localizado no centro-leste da Colômbia Britânica, onde esse rio está localizado. Falar agora das rios da vertente do Pacífico, né? Na América do Norte destaca-se o Rio Colorado, que apresenta cerca de 2.800 quilômetros de extensão, deterido nessas montanhas rochosas nos Estados Unidos, né? E até a foz do Golfo do México. Então ela vem descendo no sentido norte e sul, nascendo a foz lá nos Estados Unidos, não é? E aí deságua no Golfo do México, né? Na porção sul do continente da América do Norte, não é? É responsável pela modelagem do Grand Canyon, porque as águas desses rios passam nessa região do Grand Canyon, acaba modelando toda essa estrutura geológica existente naquela região, não é? E é muito utilizado também na utilização de transporte de pessoas, também no potencial de produção de energia hidroelétrica, né? Então, o Rio Colorado, apesar dos Estados Unidos não ter uma grande produtividade de energia ligada à produção hidrelétrica, esse Rio Colorado ele se destaca justamente por conta dessa questão aí de produção de energia hidrelétrica, né? Que não é muito normal nos Estados Unidos, já que boa parte da energia lá é gerada através do carvão mineral e da energia nuclear. Já na América do Sul é dividido, devido à elevada inclinação, né, e a inexistência de grandes planícies, os rios de pequena extensão. Os principais exemplos são o rio San Juan, o rio Colômbia, Guianas, né, o Biábio, no Chile, e o Matis, no Peru. Então, boa parte da América do Sul não tem rios de grandes extensões para a produção de energia. Quando eu digo boa parte da América do Sul, eu estou me referindo à porção oeste da América do Sul, não é? Onde eu tenho países menores, e aí eu não vou ter rios de grande importância para a produção dessa energia hidrelétrica, por exemplo, no Golfo do México, não, e no Golfo do México, na vertente do Pacífico, né? Já no Golfo do México, na vertente do Golfo do México, na realidade, essa vertente é constituída por uma diversidade de rios, os rios Missouri, Orion, Ilhos, Arkansas e o Rio Vermelho, né? São os principais rios na região do Golfo do México, né? Suas nascentes são localizadas nas montanhas rochosas, ao oeste, e dos Montes Apalaches. Então, essa região ela tem uma grande quantidade de montanhas, por conta disso, vai apresentar também uma grande nascente de rios de nível ou de nascente glaciais, né? De glaciais não, nivais, que são rios que nascem justamente por conta do derretimento do topo das montanhas, e aí dão origem a esses rios de grande importância do Golfo do México. O rio Mississippi é muito importante para a ocupação territorial central dos Estados Unidos, principalmente por ser um rio de planície e serve como via de circulação da população na região. Então muita gente utiliza esse rio Mississippi para o transporte também de pessoas, que é o transporte fluvial na região. Então essa é a grande importância, né, que nós temos esses rios localizados nessa região dos Estados Unidos, que é a região do vertente do Golfo do México. Ok?
essa vertente do Golfo do México, ela fica ali logo acima da América Central, né? Uma região bem fechadinha que praticamente forma o Golfo do México, né? Que é um mar interno localizado naquela região. Deixa eu falar agora da vertente do Atlântico, que é justamente uma região onde eu tenho uma grande variedade de rios. Essa vertente do Atlântico é praticamente a maior vertente, junto com a do Pacífico, apresentando alguns rios de grande importância em todo essa vertente, nessa região. Os rios têm extensa relativa extensão, né, em termos de tamanho, ou seja, rios de grande porte de produção energética e também transporte e irrigação. Na América do Norte, o principal rio seria o Rio São Lourenço, Rio São Lourenço, na América do Norte, situada na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Esse rio tem a sua importância, pois construiu uma via de penetração de civilização. Então, muita gente na época do período colonial acabou utilizando esse rio para fazer com que outras regiões da América do Norte passasse a ser explorada, e justamente ter constituído algumas civilizações nas porções interiores do continente. E aí esse Rio São Lourenço teve essa importância no que diz respeito à ocupação territorial da região. Outros rios de grande importância na vertente pacífico tem o Rio São Francisco, por exemplo, no Brasil. O Rio São Francisco é considerado como o Nilo brasileiro, porque ele apresenta características muito parecidas com o Rio Nilo na África. Ela tem uma direção sul-norte. Muita gente desconhece, pensa que o Rio São Francisco é um rio que ele é totalmente brasileiro, na realidade ele não, ou totalmente nordestino, na realidade ele não é, porque ele nasce na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, e só ao entrar na Bahia é que ele vai se tornar nordestino. Ele entra na Bahia, passa por Pernambuco, deságua entre Sergipe e Alagoas do Oceano Atlântico. No Oceano Atlântico. E aí, consequentemente, ele tem um potencial muito grande de geração de energia através do complexo da Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, onde ele também é muito importante para o processo de irrigação, porque fornece água para a região do Médio São Francisco, do Vale de São Francisco, onde se produz muita uva, laranja, manga, para nível de exportação. Então, é uma região de grande importância em termos de produção energética, e também de água potável para a região. Um outro rio muito importante dessa vertente do Atlântico é o Rio Amazonas, que esse aí ele não é totalmente brasileiro, vocês sabem. Ele nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes, pelo derretimento do gelo, e aí vem descendo a Cordilheira dos Andes até entrar no Brasil. Eita, que sono! Então, consequentemente, ao entrar no Brasil, ele encontra com outros afluentes, o que vai contribuir justamente para ser o maior rio do mundo, tanto em volume de água, quanto em extensão territorial. Tem um grande potencial energético, porém não é aproveitado para a produção de energia em boa parte desse rio. A sua função mais está ligada em termos de navegação fluvial e também para suprir a necessidade de água potável para as populações ribeirinhas que vivem à margem desse rio. O Rio Paraná também faz parte dessa grande cadeia hidrológica que nós temos aqui no Brasil. Tem um grande potencial energético, o maior potencial energético da América do Sul,
esse rio Paraná, que faz parte da Bacia Platina. Ele nasce no estado de Goiás e deságua na Bacia do Prata, na Argentina, né? Esse rio ele é muito importante para a geração de energia da América do Sul. E aí, consequentemente, tem esse processo, né, de grande importância em nossa região. Ok? Vamos agora falar sobre a diversidade climatobotânica das Américas. Não é? Quando eu me refiro à diversidade climatobotânica, eu estou me referindo à diversidade de climas e de vegetações existentes nessa região, né, que é de grande importância para a variação de temperatura ambiental, né, e por ser um continente de grande extensão territorial no sentido norte-sul, vai apresentar, na realidade, uma grande variedade climática e vegetacional em todo o território das Américas. Né? O alargamento territorial, como eu já falei, no sentido norte e sul, essa característica do território faz com que, a partir da linha do Equador em direção aos polos, desenvolvam-se climas e temperaturas cada vez menores, ou seja, eu tenho as áreas equatoriais com temperaturas mais elevadas. Quando eu me estendo para a América, ou para as regiões polares, essa temperatura vai diminuindo por conta da influência da latitude. Desculpa. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Não é? E aí, consequentemente, na linha do Equador, eu tenho uma latitude de zero e a temperatura ao nível do mar é mais elevada, justamente por conta da intensidade de luz solar que chega nessa região. Consequentemente, eu vou ter uma latitude menor e temperaturas mais elevadas nessa região. Não é? Então, há uma relação, na realidade, inversa entre a latitude e a temperatura. Não é? Além disso, eu tenho a curvatura da Terra, que influencia justamente com que as áreas equatoriais recebam mais intensa iluminação do que nas áreas polares. Logo, nas áreas polares eu vou ter menor incidência de luz solar e, consequentemente, com temperaturas também mais reduzidas. A diversidade do relevo também vai contribuir justamente para que as temperaturas também subam ou diminuam, dependendo de onde você esteja, porque a altitude é uma influência muito grande no clima. Quando a temperatura, a cada 100 metros que eu subo uma montanha, a temperatura cai meio grau. Além disso, alguns relevos acabam funcionando como barreira orográfica, impedindo com que haja penetração de nuvens no interior do continente, provocando escassez de chuva nas porções centrais das localizações da América do Sul e da América do Norte, e também da América Central. Um exemplo disso, por exemplo, é o sertão nordestino. O sertão nordestino tem uma escassez de chuva muito grande, justamente por conta da falta de penetração de nuvens, que é barrado pelo Planalto da Borborema, impedindo com que essas nuvens penetrem, e aí, consequentemente, eu vou ter um período de estiagem mais prolongado e menos condição de precipitação no interior do Nordeste pernambucano, e não só de Pernambuco, como em outras regiões também do Nordeste. Mas, como eu falei aqui do Planalto da Borborema, eu estou me referindo especificamente justamente a região de Pernambuco, né? Mas o Planalto da Borborema também ocupa outras regiões, não só de Pernambuco, mas tem pelo Rio Grande do Norte, né? Pela Paraíba, né? Impedindo a penetração justamente dessas nuvens, né? Se chocando com o lado barlavento da montanha. E aí eu vou ter uma escassez de chuva muito grande, com médias que pode chegar entre 500 e 750 milímetros anuais de chuva nessa região. Ok?
Então, eu vou falar para vocês de cada tipo de clima e vegetação existente na América do Norte, né, e do Sul e Central, né, justamente por conta dessa grande extensão territorial existente nessa região. Então, por ele ser alongado no sentido norte-sul, eu vou ter essa grande variação de temperatura e vegetação. Vou começar a falar de o clima frio polar, que é aquele frio que está localizado no extremo norte da região da América do Norte. Essa região ela é constituída por esse frio polar porque está localizado na região glacial, né? Automaticamente eu tenho uma área de altas latitudes com temperaturas bem reduzidas, né? Durante o verão, essa temperatura pode atingir até 0 grau, porém no inverno menos 60 graus. Então a temperatura muito reduzida, muito baixa, que acaba promovendo assim como eu posso dizer, uma região praticamente difícil de viver, né? E consequentemente eu vou ter aí uma área de repulsão populacional, né? Não vai ter grandes concentrações populacionais nessa região, onde é considerado também um deserto, o deserto congelado, o deserto frio, né? Onde essa temperatura é de extrema temperatura reduzida. Essa região também vai apresentar um tipo de vegetação que vai se adaptar a esse tipo de temperatura, que é a vegetação de tundra. A tundra é composta por líquens e musgos, e durante uma grande extensão territorial, esses musgos ele vai servir como alimento para alguns animais endêmicos da região, que acaba se alimentando deles, né, para a sobrevivência, como é o caso dos alces. O alce é um animal que vive naquela região e, consequentemente, sobrevive justamente por conta da alimentação dessa tundra aí, que é de grande importância, né, para a perpetuação de espécies na região. Já as regiões de clima frio, né, que não é considerado clima frio polar, esse clima frio ele vai estar localizado logo abaixo do Círculo Polar Ártico, né? Essa região vai apresentar temperaturas também muito reduzidas durante boa parte do ano, onde eu vou ter, adaptado a esse tipo de clima frio, uma floresta denominada de floresta conífera, ou floresta boreal, ou também chamada de taiga. Essa floresta conífera é formada por árvores de pinheiros com folhas aciculifoliadas. Folhas aciculifoliadas são folhas em forma de agulha e recebe o nome de floresta boreal por conta dos ventos boreais que sopram da região polar, são chamados de ventos boreais frios, e chocam-se primeiramente contra essa barreira vegetacional, que consequentemente acaba recebendo boa parte desse vento frio e aí apresentando essa folhagem em forma de agulha, aciculifoliadas, que são adaptadas a esse tipo de vento. E aí ele impede com que haja a penetração justamente dessa temperatura, né, mais reduzida nas áreas mais ao sul da América. Deixa eu falar agora sobre o frio de montanhas. Esse clima frio de montanhas é influenciado pela altitude. A altitude, quanto mais alto, você sabe, a temperatura vai caindo meio grau a cada 100 metros. Quando eu subo a montanha, a cada 100 metros que eu subo, a temperatura cai meio grau. E logo em áreas que eu tenho na América do Sul, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, ou também nas
nas montanhas rochosas na América do Norte. Eu vou ter a apresentação de temperaturas muito reduzidas, com o surgimento de neve no topo das montanhas. E aí eu vou ter uma tundra também nessas montanhas, chamada de tundra alpina. É a vegetação encontrada justamente sobre as montanhas da Cordilheira dos Andes, né? E também das Apalaches, das montanhas rochosas existentes nessa região da América do Norte. Então, consequentemente, eu vou ter esse tipo de vegetação que é a tundra alpina, que são adaptadas às temperaturas muito reduzidas na região. Já o clima temperado abrange boa parte da América do Norte, né? Na realidade é o clima predominante daquela região, onde vai ter a ocorrência das 4 estações bem definidas: outono, verão, inverno e primavera. Essa temperatura durante o outono e inverno acaba caindo consideravelmente, podendo até nevar em determinadas épocas do ano, não é? E durante o verão e a primavera, as temperaturas se elevam consideravelmente. É a área do globo onde eu tenho as 4 estações do ano, e a vegetação ela acaba se adaptando a essas 4 estações. Não é? Aí eu vou ter uma vegetação denominada caducifólia caduca ou decídua, dentro da floresta temperada. Né? A floresta temperada é uma floresta que recebe o mesmo nome do clima da região. Essa vegetação caducifólia caduca ou decídua, ela perde a folhagem no período de outono e inverno, por conta do frio intenso, ficando só os galhos secos. Ela acaba se adaptando a esse tipo de clima. E quando vem a primavera, começa a surgir de novo a folhagem. E aí, quando chega o verão, ela está totalmente arborizada, totalmente florida, né, para passar esse período quente durante o período de primavera e verão. Então, esse tipo de temperatura, tipo de clima, na realidade, é o tipo de clima onde eu vou ter os fenômenos meteorológicos de grande magnitude, como a presença de furacões na região da América do Norte. E aí eu tenho a chamada temporada de furacões, que ocorre muitas vezes nos Estados Unidos, né, destruindo boa parte da região. E os furacões só ocorrem justamente nessas regiões de clima temperado. Ok? Já o clima temperado oceânico é tipo da costa leste do Canadá e dos Estados Unidos. Esse clima tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano todo. Né? Os invernos são frios e os verões são brandos, ou seja, os verões não são tão quentes assim. Essa região climática tem uma vegetação primitiva e florestas temperadas, que eu falei para vocês dela agora, né? Particularmente nos Apalaches, na Califórnia, né? São as principais vegetações existidas naquela região, formadas basicamente por carvalhos, né? A faia e a bétula, alguns tipos de pinheiro existentes na região. Então esse é o tipo de clima temperado oceânico que fica mais ao leste dessa região aí, ao leste e oeste, na realidade, do Canadá e dos Estados Unidos, não é? Banhados tanto pelo Oceano Pacífico como pelo Oceano Atlântico. Aí eu vou ter essa vegetação aí. Já o clima temperado continental, eu já falei para vocês, né, desse clima temperado, né, mas o continental aparece nas planícies centrais, ou seja, na porção central do continente americano, onde eu tenho verões extremamente quentes e invernos extremamente frios, né, nos quais as chuvas são escassas, ou seja, eu não tenho uma grande quantidade de chuvas nessa região, e ocorrem fortes precipitações de neve. Então, por que eu não vou ter chuva? Por conta da temperatura que cai consideravelmente, aí a água que era para se formar chuva acaba se formando em forma de neve. E aí, consequentemente, eu vou ter essa curiosidade aí de não ter tanta quantidade de chuva na região. A vegetação é constituída por uma vegetação de pradarias, formada basicamente por herbáceas,
Pradarias é constituída uma vegetação rasteira de pequeno porte, né, onde vai haver a presença de gramíneas, né, em formas de ervas ou herbáceas, ok? O clima subtropical, gente, é a mesma coisa do clima temperado. Aqui na América do Sul, ela vai aparecer na região do sul do Brasil, né? Na Argentina e no Uruguai. Apresenta invernos brandos bastante quentes durante os verões, né? No inverno não chega a ser tão frio assim. Já no verão é bastante quente. Também apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano, então chove durante o ano todo em determinadas épocas do ano, e é por isso que as chuvas são bastante distribuídas e as temperaturas são bem amenas, formadas pelo pinheiro da araucária, sua vegetação, né? Florestas coníferas com pinheiro da araucária, né? Que é muito utilizado dentro da gastronomia gaúcha por conta da produção do peão da araucária. É, na realidade, um dos alimentos muito bons, né, que se utiliza na região do sul do Brasil. Além dessa floresta boreal, vou ter também as chamadas estepes, né, e pradarias que vai ocorrer nessa região, também conhecida como campos, que são formadas basicamente por gramíneas e alguns arbustos aqui e acolá, onde eu vou ter os campos limpos e os campos sujos. Essa vegetação é típica dessa região, onde eu vou ter temperaturas muito reduzidas durante uma determinada época do ano, né, durante o outono e o inverno, né? Já o clima árido é um clima que vai aparecer justamente nas regiões de desertos, né, como é o caso do deserto do Colorado, né, o deserto do Atacama, que é o deserto mais quente do mundo, né, são o deserto da Patagônia também. São regiões onde eu vou ter um clima extremamente árido, composto basicamente por uma vegetação xerófila ou xerófita, né, que é justamente as cactáceas. São vegetações que acumulam água durante o período de inverno, né, para suportar o período de estiagem nas regiões desérticas. Existe uma amplitude térmica muito grande, que é a diferença de temperatura diária entre a maior e a menor, né? Ou seja, eu tenho cerca de 50 graus durante o dia, e essa temperatura cai para 0 graus à noite, justamente por conta da ausência da maritimidade, que regula a temperatura do continente durante a noite. Então, por não estar próximo ao oceano, essa região vai apresentar justamente essa alta amplitude térmica, não é? Nas regiões desérticas, onde eu vou ter o clima árido, com temperaturas muito altas durante o dia e extremamente reduzidas durante a noite, ok? Já o clima semiárido, ele vai surgir no sertão nordestino, né? Marcado pelas escassez e irregularidade de chuvas, além de temperaturas elevadas, né? Durante o dia, à noite, a temperatura cai consideravelmente também, mas não chega a 0 graus como nas regiões do sertão nordestino, dos desertos, né? Eu vou ter uma vegetação xerófila e caducifólia. Xerófila é constituída por cactáceas, cacto chique-chique, mandacaru, coroa de frade, entre outros, que acumula água em seu caule, né, para, durante o período de estiagem, suportar esse longo período de estiagem. E a vegetação caducifólia, caduca ou decídua, que ela perde a folhagem durante o período de estiagem prolongada, acumulando água em seu caule para sobreviver durante esse longo período de estiagem. Então, essa vegetação típica do semiárido nordestino é chamada de caatinga, não é? Que em Tupi-Guarani quer dizer Mata Branca. Ela é endêmica do sertão nordestino. Não existe nenhum outro lugar no mundo a não ser aqui no Brasil, no sertão nordestino, ok? Então vamos dar uma pausa aqui agora para tomar um cafezinho, uma aguinha. Daqui a pouco a gente retoma a nossa aula, né, e continua falando aqui sobre os climas e vegetações da América, já que a América tem uma extensão territorial gigantesca, ok? Daqui a pouco nós retomaremos nossa aula, né? Vão ao banheiro aí, dê uma descansadazinha, e daqui a pouco a gente retoma, ok?
Um beijo para vocês, meus queridos.